for, a gente continua só no Instagram. Beleza? Valendo agora? Então, estamos aí, começando. Coisas boas nos acontecem. Gente, e isso é realmente mágica. Eu e Mauro, a gente vinha conversando sobre isso hoje ao meio-dia, quando a gente estava voltando para casa para almoçar, tá? É incrível o poder que o foco que a gente coloca nas coisas, o quanto isso potencializa tudo. Então, por isso que a gente sempre diz, né? Coloque foco naquilo que vale a pena colocar. Né? Se você colocar foco em problemas, mais problemas você terá. Se você colocar foco em soluções, mais criatividade você vai ter para estar encontrando a saída. Então, por isso que vale a pena a gente agradecer, a gente focar no que já é bênção na nossa vida e ter sempre a certeza, ter a fé de que a solução existe. Você que às vezes ainda não parou para pensar, não parou para enxergar. Às vezes é uma questão só de você estar oxigenando a sua mente. E aí tudo começa a ter solução. É incrível. Então vamos lá, vamos começar o tema de hoje, né? Eu decidi estar falando um pouco mais sobre... Quando a gente falou de empregabilidade, eu lembro que a live de empregabilidade, a gente falou que a empatia é uma das habilidades que a gente precisa ter para que a nossa empregabilidade suba, para que ela se eleve no mundo corporativo, no mundo profissional, certo? E hoje o tema é especialmente sobre ela, sobre a empatia e sobre o bullying no trabalho. Por que eu decidi falar sobre isso? Né? Bom, acho que todo mundo entende, todo mundo já ouviu falar que empatia é a habilidade de você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, certo? Acho que com relação a isso tá tudo claro, certo? Mas por que é importante a gente estar falando sobre isso nos dias atuais? Todo mundo também está ouvindo falar de um monte sobre indústria 4.0, sobre a próxima revolução, que na verdade não é próxima, porque ela já está acontecendo, certo? Então a gente percebe que a inteligência das coisas vai realmente dominar grande parte, né, dos nossos processos, grande parte dos aparelhos que a gente acaba utilizando, e por isso a mão de obra, né, as profissões, elas vão estar passando por grandes transformações, certo? Todo mundo sabe que a gente vai ter que se reinventar, né? Porque nós vamos ter, sim, vamos dizer assim, muitas máquinas disputando nosso espaço com a gente, certo? Existe uma coisa que máquina alguma vai poder estar fazendo no nosso lugar. E as máquinas nunca vão poder se relacionar genuinamente com nós, uns com os outros, certo? Porque só quem tem sentimento é que vai poder, não é, ter empatia de verdade. Então, gente, se os relacionamentos vão ser o que vai diferenciar os profissionais no futuro, e já está acontecendo isso no presente, mais do que nunca a gente precisa desenvolver a nossa empatia e estar atento para ver se você, por acaso, não está, né, realizando algum bullying no trabalho, por exemplo. Certo? Porque eu tenho certeza que você, em época de escola, quando você ia para o colégio, algum bullying alguém fez contigo, certo? Alguém tirou algum sarro de você, alguém, não é, fez uma piadinha, às vezes, do teu cabelo, da tua altura, ou de alguma roupa, enfim. Faz parte dessa fase de vida. A questão é que nos dias atuais, isso está se tornando um risco. Então, a gente precisa refletir sobre os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o como você está interagindo com as outras pessoas, certo? Então, vamos lá, vamos começar falando mais sobre empatia, sobre esse conceito que hoje vem sendo tão analisado, né? O que significa você ter empatia? Significa você observar a outra pessoa. Significa você se esforçar para interpretar o que pode estar acontecendo com o outro. O que pode estar levando o outro a agir desta forma. Significa você se imaginar, não é? Vivendo a situação que essa pessoa está passando. Então a empatia, ela é a tua percepção, é o teu esforço em perceber o que o outro sente. É o teu esforço em perceber o que o outro pode estar pensando. Né? No mundo do coaching, a gente
trabalha muito com isso, né? Ao invés de você já estabelecer um julgamento, de você já estabelecer uma interpretação, né? Você já criticar o comportamento do outro, antes disso, é interessante você refletir sobre o que está por trás disso. O que pode estar levando o outro a agir dessa forma. E a empatia está totalmente relacionada a isso, gente, tá? O que mais que a gente pode dizer sobre a empatia? É a capacidade que você tem de se envolver, de entender o outro. Então, gente, para você ter a habilidade da empatia, eu digo que você vai precisar de empenho. Você vai precisar se esforçar para ter empatia. Porque no mundo agitado e corrido que a gente vive, é muito fácil você se perder e esquecer de estar trabalhando, de estar usando a empatia nas relações, tá? É muito importante você entender que empatia é uma coisa e simpatia é outra, certo? Ambas são importantes. Só que elas são diferentes. Elas podem até ter algumas similaridades, mas no final você vai perceber que empatia é uma coisa e simpatia é outra. Eu sempre digo que a pessoa simpática é aquela que consegue abrir as portas. Ou seja, ela é sorridente, ela tem um cartão de visitas muito bacana. Agora, nem sempre, a partir do momento que você se aprofunda na relação com essa pessoa, você vai perceber que talvez ela seja só um pouco superficial, tá? Então, a simpatia, ela é, sim, bacana, porque ela é uma pessoa que sabe se socializar, é uma pessoa que é sorridente, que tem uma facilidade de se relacionar com os outros, mas isso não significa que ela consegue se colocar no lugar da outra pessoa. E aí vem a diferença da pessoa que é empática. A pessoa empática, ela é, sim, simpática também, tá? Ela é compreensiva, ela ouve o outro e ela age de forma genuína, ou seja, ela percebendo a situação difícil que o outro está vivendo, ela se coloca no lugar do outro de verdade e ela contribui com o outro. Ou pelo menos ela faz a parte dela para tentar contribuir. Se o outro vai aceitar ou não, isso é outros 500. Mas, ou seja, eu costumo dizer que você ter empatia significa você entrar em ação pelo outro. Você sugerir, eu sempre uso o exemplo da dor de dente. A pessoa simpática, como é que ela age quando ela vê que alguém está com dor de dente? Ela diz, tadinho, você tá com dor de dente, eu sei como é isso, dói muito, né? Mas, toma uma aspirina, já vai passar, amanhã tu já tá melhor. Enquanto que a pessoa empática, ela vai se aproximar do outro, ela vai estar com o outro, e ela vai dizer assim, puxa, eu entendo bem como é isso. Ou se ela nunca teve uma dor de dente, ela vai dizer, eu imagino a dor que você deve estar sentindo, né? Olha, eu tenho uma dentista que é excelente, posso te passar um número? Queres ligar para marcar uma consulta com ela? Esse é o comportamento da pessoa que tem empatia. Ela promove uma ação. Ela quer de verdade ajudar o outro. Ela quer de verdade resolver aquela situação. O que é uma coisa que é importante lembrar? Que ter empatia não significa você abraçar o outro e começar a chorar com ele porque ele está passando por um problema. Se você se derreter em lágrimas pela outra pessoa, pelo problema que ela está vivendo, você não vai estar ajudando. Na verdade, você vai estar potencializando ainda mais o problema que o outro está vivendo. Tá legal? Então lembra, você ser empático significa que você vai colocar a mão na massa para ajudar aquela pessoa. Você vai pelo menos anotar um telefone, você vai fazer uma ligação, você vai de verdade tentar resolver a situação para ele, tá? O que mais que eu posso dizer sobre empatia? Que empatia gera respeito. Porque o que é respeito, né, gente? Basta você lembrar. Se você respeita o outro, significa que você está tratando ele como você gostaria de estar sendo tratado. É simples assim. Isso significa você ter respeito. E se você está se colocando no lugar dele, significa que você o respeita. O que mais que a empatia gera? Ela gera união. Porque a partir do momento que você se aproxima, que você olha para o outro, você vai estar muito mais unido a ele. Você vai estar se importando com o outro. O que mais que a empatia gera? Ela gera sinceridade. Afinal de contas, você só vai mostrar que tem empatia se você estiver agindo com autenticidade. Não adianta fazer de conta que está se importando, tá, gente? Isso aí é que nem dar um tiro no pé.
vai sucumbir, vai aparecer. E o importante, então, é você, não é, fazer isso de coração, fazer isso de forma genuína, de forma verdadeira. E claro que a empatia ela vai acabar gerando colaboração. E aí vem aquela frase que a gente já ouviu em comercial de TV, né? Que violência gera violência e que empatia vai gerar empatia. É simples assim. Se você não fica esperando o outro tomar o primeiro passo, dê você o primeiro, né? Tenha você a iniciativa de se importar com o outro, que eu tenho certeza que as chances do outro fazer o mesmo por você vão ser ainda maiores. Tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho sobre bullying, né? De vez em quando eu ouço lá no escritório pessoas reclamando, às vezes, do ambiente de trabalho, ou dizendo que, nossa, Fabiana, hoje foi um dia de horror, foi um dia de inferno no trabalho, e assim por diante, né? Meu colega de trabalho me distratou, meu colega de trabalho isso, aquilo. Gente, até na chamada da live de hoje, a gente colocou assim, né? Você acaba sendo vítima ou você cria vítimas no ambiente de trabalho, tá? Então eu vou dizer que nenhum nem outro é o ideal. Ser vítima, tá? Significa que você está aceitando ser derrotado. Então, gente, não é porque alguém te distrata que você vai começar a chorar. Não é porque alguém não está sendo legal contigo que você vai deixar se abalar. Tá bom? E aí vem os exemplos. Então é por isso que depois eu vou dar dicas sobre a empatia, como que você promove ela, mas eu também quero dar dicas para você se fortalecer. Porque você pode estar sendo vítima de alguém que não tem empatia e que está praticando bullying com você. Vamos lá. O que são exemplos de bullying? Essa palavra entrou tão na moda que eu acho que em alguns cenários até está sendo meio que banalizado isso, tá, gente? Mas vamos lá, vamos considerar que o que eu estou trazendo hoje para vocês é uma preocupação, certo? Porque se você, por acaso, sem querer, pode estar praticando bullying, você está em risco. Você pode, de repente, ser processado no trabalho. Porque aí é que vem a questão dos modismos e hoje existem pessoas sérias e existem pessoas não tão sérias. Então, muitos oportunistas. Então, por isso que a gente precisa conseguir se proteger de algumas armadilhas. E aí, para isso, você tem que entender o que é bullying. Fazer fofoca, gente, é bullying. Essas fofoquinhas de ficar falando das outras pessoas ou fazer comentários desnecessários é uma forma de bullying, tá? O que mais é bullying? Você intimidar alguém, ou seja, ameaçar, certo? Fazer, né, a pessoa se sentir, meu Deus, eu estou correndo perigo aqui no trabalho. De repente, se eu fizer isso de novo, de repente vão me demitir, eu vou perder, ou não vou ter chances, porque eu sou mulher, eu não vou ter chances de ser promovida. Isso é um tipo de bullying, tá? Opa, deu uma pausa aí no Insta, mas de certo já tá voltando, tá, gente? Já tá reconectando, ok? Isso, já... Olá, Patrícia, tudo bem? Já tá reconectando aí no Insta, tá, gente? O que mais que é bullying? Formas de bullying. Você humilhar alguém. E o que significa você humilhar? Você debochar. Você fazer o outro se sentir inferior a você. E isso é muito feio, né, gente? Vamos combinar que não dá de fazer isso, não pode fazer isso, certo? Onde é que está o respeito? Então, lembra, não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você. Uma outra forma de bullying é você excluir pessoas, né, que deveriam, por exemplo, estar numa reunião. E aí você não chama essa pessoa para a reunião, porque você não quer a presença dela. Certo? Ou você não se... Eu sempre digo, gente, nós não precisamos amar todas as pessoas que trabalham com a gente, mas nós precisamos sim respeitá-las. E se você sabe que aquela pessoa deveria estar na reunião e você não a chamou, quem é o errado é você, tá? Então, a outra pessoa pode ter 1000 problemas, pode ter, não é, vários defeitos. Agora, se ela tem um cargo que deveria, né, estar sendo representado em tal reunião, você precisa estar chamando essa pessoa para participar, tá bom? Outra forma de bullying, né, é você criar apelidos no ambiente de trabalho.
E aí vem, né, eu sempre... É interessante que a gente já passou por tantas empresas aplicando coaching e percebemos que às vezes é cultural, é da própria empresa estar criando apelidos carinhosos para os seus colaboradores, para as pessoas da sua equipe. E isso é muito perigoso, tá? Porque esse apelido que você cria de forma carinhosa, daqui a pouco pode ter gente fazendo gracinha sobre isso, sobre o apelido da pessoa. E aí vem a questão também dos diminutivos. Se você for pesquisar, você vai entender que os nomes, né, que acabam se tornando de forma carinhosa, sempre de forma carinhosa, diminutivos, você, sem perceber, você está diminuindo aquela pessoa. Você está fazendo ela se sentir inferior. Por quê? Porque é a vibração que o nome vai estar passando, tá? Você pode me chamar, né? Chama lá a pessoa, sei lá, se chama Beth. Aí daqui a pouco tu tá chamando ela de Betinha. Parece que ela é menos. Ela é menos do que a Beth. Então a gente tem que cuidar muito com o apelido. Outros apelidos perigosos, né? E que quando a gente estuda perfis de liderança, às vezes existem líderes que têm perfil, que têm apelido assim. Lá vem a máquina compressora, lá vem o trator, lá vem a leoa, lá vem... Isso tudo, gente, gera desconforto e é forma de bullying. Então tem que cuidar, tá? Outra coisa que você tem que entender, né? Que você não pode ofender as pessoas. Se você ofender alguém, você vai estar praticando bullying. E como que o que a gente já viu sobre ofensas, né? O que significa você estar ofendendo? Você está xingando alguém. Você estar destratando uma pessoa. Você estar, sei lá, dizendo que ela é incompetente, dizendo que ela não tem conhecimento, ou pior, né? Dizendo que ela é uma pessoa, sei lá, burra, que ela é... Sabe todos aqueles apelidos feios que nem merecem ser ditos aqui? Então, gente, se você ofender alguém, você vai estar sendo enquadrado como bullying. E aí a gente precisa ter muito cuidado, gente, porque a pessoa que pratica o bullying, muitas vezes ela está sem controle das suas emoções. E aí ela se coloca ainda mais em risco, certo? Então a gente precisa se monitorar, até porque hoje, o que a gente tem? Tô aqui, né? No Instagram tô com o celular e tô com o computador aqui no Facebook. O celular acompanha as pessoas em todos os lugares. As pessoas vão até o banheiro com o celular. As pessoas, entende? Por isso que dizem que o celular é hoje o objeto que mais tem bactérias, não é verdade? Então, assim, imagina você tá numa situação em que você tá aplicando um feedback com alguém e você se descontrola. E aí essa pessoa grava essa conversa. Você já imaginou os maus lençóis que você vai estar se metendo? No risco que você está correndo, se você xinga alguém, se você, não é, ofende essa pessoa, se você distrata ela, se você falta com respeito com essa pessoa, você pode estar sendo, né, ter que responder depois na justiça por aquilo que você está fazendo. Então tem que ter muito cuidado, gente. É assim, eu não estou dizendo que está certo fazer isso com o celular, claro que não. Eu sempre digo, em primeiro lugar, qual é a primeira atitude que você tem que ter se você sente que está sofrendo bullying? É o que eu digo e que é o sucesso de todas as relações. Em primeiro lugar... Oi, Rosane, tudo bom? Em primeiro lugar, você vai ter que investir em diálogo. Então, a primeira dica é, invista em comunicação. Vá conversar com essa pessoa. Vá comentar com ela que você está se sentindo desconfortável com esse tipo de situação que vem se repetindo no trabalho. Porque aquilo que eu te disse, às vezes a pessoa ela nem está percebendo. Ela não está fazendo isso de forma consciente, intencional. E se você conversar com ela sobre isso, existem grandes chances de ela parar com essa atitude que está sendo, né, desconfortável, desnecessária na relação de vocês. Se mesmo você conversando, o bullying persiste, a pessoa continua com aquele comportamento, né, condenável, o que você tem que fazer? Você tem que buscar apoio. Você tem que conversar com as pessoas que podem te ajudar. E quem é que existe na tua empresa que de repente vai poder estar gerando alguma contribuição para você? Existem as pessoas de RH, existem empresas que têm assistência social. E se realmente
não, né, essas pessoas que têm esses cargos, que têm essas funções, que podem estar contribuindo com você, se ainda assim não surtir efeito, a dica é você então conversar com o teu superior, tá? Por que essa é só a terceira dica, gente? Porque se você leva isso pro teu superior, e não é o teu superior que tá praticando bullying contigo, tá? Nessa situação, ok? De repente eu não sei de que forma que o teu superior vai poder interpretar esta tua reclamação. E pode acontecer do teu superior encarar isso como uma fragilidade sua. Então, é cruel, né? É cruel, não é? Mas a gente tem que entender o ser humano. Você tem que tentar se colocar aí na cabeça do teu líder. Então, se ele de repente vai te sentir muito, né, frágil ou não forte para lidar com essa situação, de repente aquela promoção que você tanto quer para o teu futuro profissional pode correr risco de não acontecer. Tá legal? Então, você vai falar com o teu superior direto, com o teu chefe, em terceiro lugar. Quando ele não é a pessoa que está praticando bullying contigo, certo? Se isso ainda, se ainda não se resolver, se você ainda se sente muito desrespeitado, se você não tem forças para estar lidando com essa situação, tá? Porque vamos combinar. O primeiro passo, que é você ir se comunicar, você ir falar com essa pessoa de que você não tá feliz, você não tá gostando da atitude que ela tá tendo, é um baita ato de coragem. Então você já tá mostrando que você é guerreiro, que você encara situações, problema na sua vida, certo? Agora, se esse tipo de situação realmente persiste, você não sabe mais o que fazer com ela, a dica que eu te dou é, de repente, você vai precisar mudar de trabalho, mudar de departamento, né? Eu sempre digo que essa é a última das últimas alternativas. Porque eu desejo que você seja muito forte e que você não se deixe abalar por esse tipo de situação. Mas é claro que eu sei que às vezes a gente chega num limite e que isso acaba ferindo os teus valores, certo? O que é um valor? É tudo aquilo que você considera importante. Então, se você percebe que você está sendo, né, desmerecida, se você está sendo desrespeitado, então às vezes o ideal é você estar mudando. Tá legal? Mas vamos lá, lembra que o primeiro passo é conversar. O primeiro passo é você ter a coragem de enfrentar e de dizer para o outro com jeito, com técnica, tá? Diga para ele que você quer entender o que está levando ele a fazer isso com você. Essa é a pergunta sucesso. O que leva você a estar, sei lá, falando mal de mim ou estar me apelidando dessa forma e assim por diante. Ok? Então, gente, o que a falta de empatia gera? A falta de empatia gera julgamento, gera crítica, gera desrespeito, tá? E gera medo. O que as pessoas menos precisam no ambiente de trabalho, gente, é medo. Quando você se sente ameaçado, você se torna improdutivo, tá? Então é por isso que eu digo também que às vezes o excesso de pressão no trabalho, ele leva as pessoas a saírem dos trilhos, ok? Então um pouco de estresse sempre vai ser bem-vindo, porque com estresse você pode te impulsionar. Agora, quando é um nível muito elevado, ele pode te fazer produzir menos e não mais, ok? Por isso que o excesso de pressão tem que ser medido. A pressão precisa ser em equilíbrio, certo? Os líderes precisam conseguir medir isso. E vamos lá, vamos pensar em dicas agora. Como que a gente desenvolve a nossa empatia? De repente você já é uma pessoa que tem empatia, você já se coloca no lugar dos outros. Então as dicas que eu vou compartilhar contigo agora são para potencializar ainda mais essa habilidade que você já tem, certo? Então assim, a primeira delas, ouça mais e fale menos. E essa pode ser a mais difícil de todas. Porque é o que a gente vê por aí, né? Em tantas empresas e lá no escritório, a gente percebe as pessoas muito carentes de terem com quem conversar, as pessoas também muito ansiosas, e aí elas acabam falando pelos cotovelos, né? Elas falam, e você acaba não ouvindo o outro. E um dos maiores desafios que nós temos nos dias atuais é você conseguir praticar mindfulness, é você conseguir estar em atenção plena naquilo que você está fazendo. Ou seja, fazer uma atividade de cada vez. Se você estiver conversando com alguém, você está conversando com aquele alguém. E não já pensando em quem é a próxima pessoa que você vai ter que
telefonar, qual é a próxima reunião que você vai ter, e assim, ou o que você vai fazer para o jantar. Então, por isso que a gente diz que para você ter mais empatia, você vai ter que ouvir mais e falar menos. E estar totalmente presente naquele momento. Outra dica que faz você desenvolver a empatia. Ouvir sem julgar. E isso também é bem desafiador. E sabe por quê? Porque nós julgamos o tempo inteiro. Nós interpretamos tudo a todo momento. Então, imagina você conseguir ouvir e não pensar nada a respeito daquela pessoa. E sim entender, nossa, ele fez aquilo, ele fez isso. Nossa, ele deve ter tido um motivo para fazer. E aí você tem que se perguntar, o que levou ele a agir assim? O que fez tal pessoa entender que isso era o ideal? Certo? E aí você está desenvolvendo já a empatia e principalmente baixando o teu julgamento. E aí uma das cartas do Fique Bem Reflexões diz, não é? Que quanto mais você julga, mais você se afasta da felicidade. Então por isso que a gente diz que se você quer ser feliz, você vai ter que parar de pensar do outro. Você vai ter que, não é? No sentido de estar criticando, no sentido de estar julgando. Julgue menos e você vai ser mais feliz. Terceira dica. Quando você estiver ouvindo uma pessoa, ouça ela até o fim. Ouça até o fim, certo? Vocês já viram aquelas pessoas que você começa a falar e ela já completa a tua frase? Ou seja, você diz assim, final de semana passado eu... tu foi pra praia? Tu foi pro campo? Tu visitou tua mãe? Tu foi ao cinema? Nem dá tempo de você terminar a frase. Então, de novo, vem aquilo, né? Aquilo que está por trás de tudo isso. É você estar de verdade prestando atenção naquilo que a pessoa está falando. Certo? E não completa a frase dos outros. Isso é falta de educação. Deixa o outro terminar a sua fala. Deixa o outro falar até o final. Ok? Pois é, não sei o que está acontecendo aqui. Agora tem uma pausa aí no Instagram. Tá? Mas, gente, depois fica gravado na página do Face e amanhã também já vai ser colocado no canal do YouTube, ok? Outra dica. Você tem que sempre se perguntar, quarta dica para você desenvolver empatia. E se fosse comigo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E se fosse comigo essa situação? Como é que eu estaria? O que eu estaria sentindo? Como eu agiria? E aí vai ficar mais fácil de você entender a outra pessoa, certo? Outra dica. Seja autêntico nos teus diálogos. Seja uma pessoa verdadeira, tá? E aí eu digo pra você que você pode falar a verdade sem magoar. Tudo depende de como você fala, certo? Você pode estar criticando alguém, você pode estar falando que sei lá, que a roupa dela não tá legal ou que aquele comportamento não foi bem-vindo e você pode estar falando isso com um sorriso nos lábios, você pode criticar tendo empatia, tá? Então, assim, faça isso, fale a verdade, seja autêntico, seja genuíno, né? Mas faça isso com técnica, sem querendo pisar na pessoa, sem querendo magoar, ok? Outra dica, a gente já está avançando muito tempo aqui, né? Já estamos concluindo. Invista o tempo nas pessoas. E isso vocês já vão me ouvir falar demais, eu acho que é a minha vida inteira, desde que eu sou líder, desde que eu tive times, eu sempre faço. Sempre faço isso e sempre digo para fazer. Invista o seu tempo nas pessoas. Você precisa conversar com as pessoas que trabalham com você. Você precisa se interessar pelas pessoas. Né? Mostrar que essa pessoa é valiosa, mostrar que essa pessoa é importante para você. Se você conseguir fazer isso, você está desenvolvendo a empatia. E outra, está construindo um time, está com as pessoas nas suas mãos. Por quê? Porque você está de verdade se interessando por elas. E aí elas vão ter mais vontade de estar com você, de trabalhar contigo, porque elas também vão se interessar por você. Lembra? Empatia gera empatia. Então, mais pessoas também vão estar se interessando por você e querendo resolver os teus problemas também, tá? E a última dica, gente, é uma dica que eu amo fazer,
é uma das coisas que eu e Mauro a gente mais gosta de realizar, que é experimentar e entender culturas que sejam diferentes das suas. Então essa é a 7ª dica para você desenvolver empatia. Experimente culturas diferentes. Entenda culturas diferentes. Pesquise sobre culturas diferentes. Entenda por que lá naquele país eles têm as refeições no chão, tá? E uma das dicas é viaje mais. Para você experimentar novas culturas, você vai ter que se inserir na cultura daquele país, daquela cidade, daquela região. E aí eu digo para você, você pode viajar para um outro país, mas você pode também ir para o extremo do teu país. Nós aqui que nós vivemos no sul do Brasil. De repente você devia ir para o norte, ou devia ir para o nordeste, ou devia, sei lá, ir para o centro-oeste, mas vá conhecer uma cultura diferente, certo? E aí eu digo, isso é lema também do Rotary, né? Que está sempre querendo promover a paz mundial. De que forma que o Rotary faz isso? Através dos programas de intercâmbio, que nada mais são do que você conseguir entender a cultura daquela outra nação. E se você entende o outro, você não vai fazer guerra com o outro, certo? Então, gente, você se colocar no lugar da outra pessoa vai fazer você guerrear menos, vai fazer você ser mais produtivo, você ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais pleno. E afinal, é isso que a gente precisa para construir, não é, resultados maravilhosos no ambiente de trabalho. E isso vale para as nossas famílias também. Se coloque no lugar dos filhos, se coloque no lugar do teu parceiro, né? Se coloque no lugar do teu pai, se coloque no lugar da sua mãe, ok? E aí eu tenho certeza que você vai ter ainda mais sucesso nas relações. Legal, gente? 37 minutos já de live, então acho que já está na hora da gente terminar. Eu quero agradecer a presença de vocês. Tivemos aí probleminhas, não sei porquê, né? Uma hora foi no começo, foi no Facebook, daí agora no finalzinho foi no Instagram. Mas lembrando que a live de hoje vai estar no nosso canal do YouTube. Você vai poder estar acessando quando quiser. E lembra, te passei 7 dicas sobre como desenvolver empatia. E também te falei o que pode ser considerado bullying no trabalho. Por favor, não te coloque em risco, tá bom? Vamos lá, se torna consciente das tuas atitudes, que eu tenho certeza que daí você se transforma num profissional cada vez melhor e num líder ainda mais querido. Legal? Gente, tchau, tchau. Agradeço a presença de vocês aí, em quem conseguiu assistir. E a gente se vê daqui a 2 semanas, que semana que vem é o Mauro que faz a live. Tchau, tchau.